Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo aqui nos nossos temas. Hoje a gente vai pegar uma expressão que, olha, tem aparecido bastante por aí, né? Principalmente nesses círculos financeiros. Ser empreendedor com ações. Soa interessante, né? Quase um upgrade instantâneo de status. Mas aí fica a pergunta, né? Isso é de fato uma forma de empreender ou é só um jeito mais, digamos, chique de falar, eu invisto na bolsa? Para investigar essa questão, a gente mergulhou num texto muito bom no blog Dinheiro que Me Veja, é assinado pela Ruki Dub. Quem já leu alguma coisa dela sabe o estilo é único. É uma mistura de educação financeira para a vida real, sabe? Mas com uma ironia fina, um humor inteligente e uma lucidez crítica bem particular. E tem um detalhe, a autora é cega, o que traz uma perspectiva que muitas vezes, olha, enxerga muito além do óbvio, né? Principalmente nesse mundo das finanças e do comportamento humano. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desconstruir essa ideia. Esse tal de empreendedor com ações. Vamos analisar a comparação que o texto faz, né? Entre investir e empreender de verdade. Destacar as semelhanças, claro, mas principalmente as diferenças cruciais. E tudo isso pela ótica bem afiada e, vamos dizer, bem humorada que ela apresenta lá no blog. Preparados para essa análise? Então vamos lá. Olha, para começar, a expressão tem seu apelo sim. A autora mesma reconhece isso. A ideia de ser sócio, tipo de empresas gigantes, né? Lucrar com elas, mas sem ter aquela dor de cabeça toda do empreendedorismo raiz, sabe? Quem não ia querer? Nada de bater ponto, nada de se descabelar com um passivo trabalhista ou aguentar cliente reclamando. É basicamente a promessa do bônus sem o ônus, né? Exatamente. É o sonho, né? Só que essa visão, assim, é rapidamente confrontada no texto com a descrição bem mais crua, bem mais realista do que é, de fato, abrir e tocar um negócio. A autora, ela deixa muito claro, empreender exige, nossa, muito mais do que uns cliques numa plataforma colorida. Requer estudo, intenso, muito suor, sabe? Noites em claro, um capital significativo e uma resiliência, assim, fora do comum. Ela até brinca, né? Diz que precisa ser mais resiliente que influenciador em crise de cancelamento. O que já diz muito. Envolve planejamento minucioso, negociação dura, gerenciar a crise o tempo todo. É quase, nas palavras dela, um striptease de ilusões feito em praça pública com CNPJ. Quer dizer, a pessoa se expõe totalmente ali, assinando embaixo dos riscos, das responsabilidades todas. Pois é. E aí a gente para pensar na facilidade que é investir hoje em dia, né? Pô, você abre uma conta numa corretora moderninha, às vezes parece até joguinho, né? A interface. Digita lá uns códigos e pronto. A autora provoca mesmo. Diz que tem gente se sentindo próximo Midas porque comprou umas ações. Mesmo estando, sei lá, enrolado com as contas do dia a dia, devendo no iFood, como ela cita. Ela aponta para a tal da mágica da liquidez, né? Essa facilidade de comprar e vender rápido, transformar o investimento em dinheiro na mão quase que na hora. Isso cria uma certa ilusão, sabe? A analogia dela da reunião no Zoom é perfeita, achei. Da cintura para cima parece seríssimo, da cintura para baixo é só cueca e ilusão. Retrata bem essa possível superficialidade, né? Central que a autora explora com muita propriedade. Investir, mesmo que, claro, demande estudo, estratégia, não se compara ao ato de empreender. Não mesmo. Ser acionista minoritário na bolsa te coloca numa posição muito diferente de quem está lá no comando real da empresa, né? A metáfora que ela usa no texto do camarote versus palco ilustra isso perfeitamente. O investidor assiste, torce, analisa, pode até ganhar dinheiro, claro, mas não está lá no palco, sabe? Tomando as decisões cruciais, definindo os rumos do negócio. O que é interessante notar aqui é como essa liquidez toda, essa facilidade de entrar e sair que é própria do mercado de ações, como isso acaba fomentando uma distância. Uma distância psicológica e prática da gestão real, dos desafios operacionais que definem o empreendedorismo de verdade. Falando em definições, né? A autora também não perdoa e direciona a ironia dela para o que ela chama de, olha só, praga pós-moderna com cheiro de mofo neoliberal. Forte. Que é essa mania de rotular qualquer atividade como empreendedorismo. Os exemplos que ela dá são ótimos para a gente entender.
Vender brigadeiro vira empreender com confeitaria artesanal. Alugar a própria bicicleta se transforma em empreender com mobilidade alternativa. E, claro, comprar ações vira empreender com capital. A conclusão irônica dela é certeira. Daqui a pouco, tomar café sem açúcar vai ser empreender no jejum glicêmico de alto desempenho. É um jeito muito elegante de expor um certo exagero, né? Um exagero no uso do termo. Com certeza. E analisando essa tendência que ela critica, a gente pode pensar em algumas motivações por trás disso, né? Talvez seja uma busca por um verniz de sofisticação, sabe? Por validação social, num mundo que supervaloriza tanto a figura do empreendedor. Ou, como ela sugere no texto, uma forma de romantizar atividades econômicas que às vezes são simples ou até mesmo precarizadas, né? Dando a elas um nome mais pomposo. A mensagem central da autora, me parece, olha, investir bem, com consciência, com estratégia, já é algo muito valioso por si só. Ponto. Não precisa desse glamour artificial de slogans do Instagram. O poder de verdade, segundo ela, está em ser dona do seu dinheiro, do seu tempo e das suas decisões. Isso sim. O resto seria só ruído de mercado. Mas olha, a análise não é só crítica, não. O texto acha um ponto de convergência bem interessante. Ela cita a filosofia de investidores como o Luiz Barsi, né, que encaram a construção de uma carteira de ações focada em dividendos como um processo, parecido com construir uma empresa sólida, tijolo por tijolo. E a palavra que conecta essas duas realidades, segundo a autora, é uma só: constância. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Essa necessidade de disciplina, de visão de longo prazo. Exatamente. A constância é onde a analogia encontra, digamos, alguma ressonância verdadeira. É relativamente fácil investir quando o mercado está em alta, né? Quando o Ibovespa sorri, como diz a autora, e as notícias são todas positivas. É moleza. O desafio de verdade, o teste para o investidor, é manter a disciplina. É continuar aportando nos momentos difíceis, quando o mercado está de TPM, a bolsa cai, o pessimismo toma conta do noticiário. É nessa hora. É nesse cenário adverso que o investidor com visão de longo prazo se parece com o bom empreendedor, aquele que persiste apesar das crises, que sabe que vai ter período difícil, ela diz, sabe que vai sangrar, e que continua investindo. Não só dinheiro, mas também sanidade, convicção no plano, mesmo quando tudo parece incerto. E essa disciplina toda acaba separando quem leva o investimento a sério daquele perfil mais turista da bolsa, né, que a gente vê por aí. Aquele que só aparece na euforia, que entra em qualquer ondinha porque viu um vídeo dizendo que renda passiva é o novo ouro. Para esses, a autora tem um recado bem direto, com aquele humor característico dela. Me faça o favor de sentar ali com os influencers que acham que long short é nome de corte de cabelo. Direto ao ponto. Fica claro que investir com seriedade exige muito mais do que seguir dica rápida. Exige estudo, resiliência. Sim, total. E a analogia da árvore frutífera que ela usa no texto é muito, muito eficaz para ilustrar essa necessidade de paciência, de cuidado. Construir patrimônio com investimento consistente é como cultivar uma árvore, né? Leva tempo, exige atenção regular, adubo, que seriam os aportes, né? Rega, talvez, o reinvestimento de dividendos e, ocasionalmente, umas podas dolorosas, que podem ser vistas como aquelas decisões difíceis, né? Vender um ativo com prejuízo, rebalancear a carteira, mas com trabalho constante, paciente, essa árvore tende a dar frutos, cada vez mais robustos. É a construção de riqueza sólida, que cresce com o tempo, bem diferente de ganho rápido e volátil. E isso só é possível porque, como a autora lembra bem, ações representam pedaços de negócios reais, com fundamentos. Não são só bilhetes de loteria ou especulação pura. Agora, uma das partes que eu mais gostei do texto, confesso, é quando a autora mira na ironia do comportamento de certos investidores. É muito bom. Ela descreve aquele tipo que se auto-intitula sócio, né? Super engajado com a empresa e tal, mas que ao menor sinal de volatilidade no mercado, age como um ex-descompensado que fica olhando o status no WhatsApp.
É genial essa imagem. O cara compra a ação e se cai 1%, 2%, já corre para fora online desesperado, perguntando se ainda vale a pena, se a empresa vai quebrar. A pergunta que ela deixa ecoando é muito pertinente. Como confiar no futuro de uma empresa se você não aguenta nem a oscilação de ontem? Desmonta legal essa postura de sócio de fachada, né? Exatamente. E o texto contrapõe essa ansiedade toda com o que significaria agir como um sócio de verdade no contexto do investimento. Não é só alocar o capital e ficar esperando passivamente. Não. Implica estudar a empresa a fundo, acompanhar resultado trimestral, entender o setor onde ela atua, os concorrentes, os riscos do negócio, a gestão, o modelo de negócio. É trabalho. Exige a paciência de quem tem cabeça de quem planta, não de quem caça, sabe? Esperando o momento certo da colheita. E a autora faz questão de tirar o glamour inicial disso. Ela diz: não há champanhe no início da jornada, só boleta e análise fundamentalista. Ou seja, é muito estudo de número, da saúde financeira, das perspectivas da empresa, antes de qualquer celebração. Isso realmente levanta uma questão importante, né? Sobre essa dissonância gritante que às vezes existe entre o discurso de investir como sócio e a prática de muitos investidores que acabam sendo guiados mais pela emoção do momento, pela busca de ganho rápido, do que por uma estratégia que seja sólida e de longo prazo. Portanto, assim, depois dessa análise toda do texto, a mensagem central que fica é bem clara, bem direta. Investir no mercado de ações não é a mesma coisa que empreender no sentido tradicional da palavra. Definitivamente não. São atividades com naturezas, riscos, exigências bem diferentes. No entanto, investir é sim um caminho muito legítimo e poderoso para construir autonomia financeira, construir patrimônio ao longo do tempo. Eu gostei demais da analogia final da autora. Para ela, sendo cega, investir é como andar de metrô em horário de pico. Olha que interessante. Você precisa saber para onde vai, não se importar com empurrões e, principalmente, manter a bolsa literalmente bem agarrada. É sobre ter clareza de objetivo, né? Resiliência para aguentar os solavancos do mercado e disciplina para proteger e fazer crescer o patrimônio. E a conclusão dela é bem pé no chão. Buscar essa autonomia financeira com as ferramentas que a gente tem já é mais do que muita gente consegue fazer. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Talvez signifique focar naquilo que é real, que é alcançável através do investimento consciente, sem se deixar levar por rótulo da moda ou promessa vazia. Efeito. E a visão que a autora apresenta sobre a verdadeira prosperidade é muito interessante também. Ela não estaria na ostentação, sabe? Nos stories, nos discursos grandiosos, mas sim cresceria no silêncio dos aportes que ninguém vê. É um processo que exige discrição, consistência, maturidade. E a abordagem que ela parece defender para o ato de investir acaba espelhando o próprio estilo de escrita dela, né? Com humor, para não se levar tão a sério, com consciência dos riscos, das complexidades e sempre com uma dose saudável de ironia, para manter o senso crítico afiado, né? Diante das narrativas do mercado e do nosso próprio comportamento como investidor. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, a gente deixa aqui a provocação final que a autora lança lá no texto. É quase um teste de realidade para quem gosta de usar esse título, né? De empreendedor com ações. A pergunta é: com quantas assembárias no lombo e quantos balanços lidos você virou esse empreendedor? É uma pergunta que convida à reflexão, né? Sobre o que significa de verdade ser sócio e qual o nível de comprometimento que isso exige. Se a resposta for mais baseada em vídeo curto do TikTok do que em relatório anual, bom, talvez seja um bom momento para reavaliar o rótulo, né? E, sabe, estendendo um pouco essa reflexão para quem está nos ouvindo agora, será que essa tendência de usar rótulos mais importantes assim, para descrever atividades do dia a dia ou mais simples, será que isso fica só no mundo financeiro? Onde mais a gente observa isso? O que é essa necessidade de, sei lá, embelezar ou sofisticar certas realidades pode dizer sobre as pressões sociais de hoje? Ou sobre a nossa própria busca por significado, por status?
Fica aí a provocação para a gente pensar junto. A gente adoraria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. O que vocês acham dessa expressão empreendedor com ações? Faz sentido? É só marketing? E essa mania de dar nome rebuscado para tudo, como vocês veem isso? Deixem seus comentários aí na plataforma onde estão nos ouvindo, compartilhem as ideias e, claro, se curtiram essa análise, considerem se inscrever ou seguir nosso canal, assim vocês não perdem os próximos mergulhos em temas relevantes como este. Queremos fazer um agradecimento muito especial ao professor Júlio Facó pela excelente curadoria deste material e também pela parceria em trazer esses conteúdos ótimos do blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela brilhante e perspicaz Roqueidub. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até a próxima.